Oi, tudo bem com você? Bem-vindo aí ao nosso canal. Eu resolvi gravar um vídeo aqui a respeito dessa lição número 4, lição da escola sabatina. Tô achando sensacional esse estudo de Êxodo. E nós chegamos aqui na lição número 4. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui para trazer alguns aprendizados, insights, algumas ideias adicionais para a gente poder expandir o nosso estudo. Porém, não vai ser nada longo, nada prolongado, não é essa a ideia. E eu já quero começar, sem demora, com o texto chave, né? Nós chamamos aí verso para memorizar. Eu estou com a minha lição aqui do lado também. Deixa eu ver se eu consigo focar. Isso, lição número 4, ok? O texto chave diz assim: E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Êxodo, capítulo 9, versículo 35. Bom, quais foram os propósitos, né, das pragas? As pragas, elas não foram simples manifestações de juízo divino, ao contrário do que, quem sabe, é o primeiro pensamento que vem à nossa mente, né? De Deus ter enviado as pragas, ter permitido as pragas atingirem o Egito. Mas ela é uma série progressiva de revelações do caráter e do poder de Deus. Isso é super importante a gente entender. Olha, são séries progressivas de revelações, de manifestações do caráter e do poder de Deus. E eu espero que com esse estudo a gente chegue a, não vou dar spoiler já, né, mas a gente chegue a uma ideia central, entenda essa ideia central. Poderia aqui falar, mas vou vou tirar a tua curiosidade de assistir, de repente, o restante do vídeo. E elas tinham 3 propósitos muito claros. Primeiro, mostrar quem é o verdadeiro Deus, né, ele é superior a todos os falsos deuses do Egito ou de qualquer outra nação, lugar. Segundo propósito, libertar o povo do Egito, desmascarando a falsa divindade do faraó, e também educar Israel a respeito do poder e soberania do Senhor. A lição até trouxe uma ilustração, né? Primeiro é necessário chamar a atenção dele, aqui contando a história do fazendeiro, né, que está tentando fazer um jumento se mover, mas não estava tendo sucesso. Então ele pegou um galho grosso e bateu no animal. Em seguida, a lição diz que falou novamente e o jumento começou então a se mover. E alguém perguntou por que que o fazendeiro, eh, perguntou ao fazendeiro por que isso funcionou. E ele respondeu: "Bem, primeiro é necessário chamar a atenção dele". Ou seja, né, eh, essa lição, essa história, essa ilustração, ela revela que Deus primeiro permitiu o sofrimento para despertar a consciência endurecida do faraó. Mas você vê que esse por isso é progressivo, né. Primeiro pediu, depois a dose foi sendo aumentada, né, até que chegou o momento de Faraó não ter mais como recusar, infelizmente, não numa dor extrema, libertar o povo, né, o povo de Israel. A lição de domingo, ela trouxe aqui o tema Deus versus deuses, né, ou seja, o Deus verdadeiro contra os deuses do Egito, o confronto inicial. Você pode ler aí o texto de Êxodo capítulo 7, versos 8 ao 15. Então Arão lança seu bordão que vira serpente e engole os bastões dos magos egípcios. Deus confronta o Adjet, talvez não seja essa a pronúncia, mas estou lendo como está escrito, que era uma deusa cobra, protetora da coroa do faraó. Lembra que os faraós tinham essa cobra, né, na, na em cima, né, na sua cabeça ali, na coroa. E Nerebcal, deus serpente. E o bastão de Arão
vencendo as serpentes dos magos, simboliza a supremacia divina. Qual é a lição que nós tiramos disso tudo aqui? Deus não luta contra carne e sangue, mas contra os sistemas espirituais de maldade. De acordo com Efésios 6, verso 12. Ele confronta os ídolos que tomam o lugar dele em nossos corações. Deus não permite que nenhum ídolo tome o lugar que é dele, né, em nossa vida. Bom, a lição de segunda-feira trouxe, né, que endureceu o coração de Faraó, e muitos acreditam que o texto dá a entender isso, né, de maneira superficial. O primeiro impacto é esse, de que foi Deus que endureceu o coração de Faraó, mas isso não é verdade, né? Faraó que inicia o endurecimento. Ele utiliza o livre-arbítrio, né? Utiliza-se do seu livre-arbítrio, e Deus posteriormente apenas confirma a decisão que o próprio Faraó tomou, infelizmente, né? A ação divina aqui é judicial. Deus fortalece a escolha que o homem já tomou. A lição trouxe uma ilustração bem interessante, né? A ilustração aí de que o mesmo sol que derrete a manteiga, ela endurece o barro. E é um fato, né? O problema está no sol? Não, mas no elemento, né, que está tendo contato com o sol. Deus aqui simbolizando o sol. Então alguns corações vão se derreter ao chamado de Deus, outros vão se endurecer, né? Como acontece, infelizmente. E o insight aqui que eu trago para vocês é: o problema do Faraó não era a falta de provas, mas rejeição persistente à luz recebida. Pecado contra o Espírito Santo é justamente isso, né? Rejeitar continuamente os apelos divinos. Deus chama, Deus insiste, né? Mas o ser humano tem um coração muito duro, infelizmente. Mas ele utiliza diversos meios, né? Deus não tem limites. Ele pode utilizar uma pessoa, pode utilizar às vezes até uma criança, né? Uma música, uma rádio, uma TV, algo que se fala ali na TV, né? Um livro. Deus pode falar conosco de muitas maneiras. E às vezes até a dor, a doença, a perda, o sofrimento, a... enfim, né? São muitos os instrumentos, né, de salvação e de remissão que Deus utiliza. As 3 primeiras pragas. A primeira praga ali, né, água em sangue, que é um confronto direto ao deus Hapi, né, ou Hapi, deus do Nilo. Então aqui você vê vida e morte. As rãs, confronto a Heket, deusa da fertilidade com cabeça de rã. Os piolhos ou mosquitos contra Geb ou Geb, né, deus da terra. E os magos inclusive confessam, né, isto é o dedo de Deus. E a observação que eu deixo aqui, ó, mesmo vendo o dedo de Deus, Faraó rejeita. Isso traz uma lição para nós. É possível reconhecer o agir divino e ainda assim resistir. Essa lição traz muitas perguntas para nós, né? Aqui, outras pragas, né? Moscas, gados e úlceras. Deus, é interessante que ele faz uma distinção, né, entre Israel e o Egito. Primeiro ato de proteção direta, né, de Deus ao seu povo. As pragas atingem a deusa das moscas, dos gados, né, a vaca era considerada animal sagrado, e também deuses que simbolizavam a cura, a medicina. Até os magos foram atingidos e não conseguiram mais aparecer diante do faraó. Que reflexão nós podemos tirar disso? Quando os deuses do Egito caem, vemos que os ídolos modernos, trazendo para a nossa época, né, como saúde, riqueza, prestígio, também não são dignos de confiança. Mais pragas aqui: granizo, gafanhotos, escuridão. Essas pragas atingem a deusa dos céus, da tempestade, da fertilidade, e o deus Sol, deus Ra, né? E a confissão de Faraó. Olha a confissão que ele faz aqui, ó: pequei, o Senhor é justo. Isso está lá no capítulo 9 de Êxodo, verso 27. Mas, infelizmente, não houve arrependimento genuíno.
aqui foi uma falsa confissão, né. Eh, Quem sabe apenas uma dor na consciência, né, uma presunção, mas infelizmente não foi um arrependimento sincero. Tá cheio de insights aqui, cheio de lições que a gente pode trazer para nossa vida, né. Mesmo diante do colapso total do Egito, Faraó endurece o coração e tenta negociar com Deus. De repente só foi aquela dor na consciência, né, um arrependimento não sincero, a dor da perda, do que perdeu, do que estava perdendo, a dor da doença, a dor de tudo que ele estava passando, da situação, né, mas infelizmente não foi, real, verdadeiro, genuíno, né, muito parecido com o que Judas experimentou, né. E Ellen White traz um comentário aqui, do livro está no livro Patriarcas e Profetas, página 222 e 223, onde ela diz que Deus deu ao faraó a mais notável evidência do poder divino, mas o rei obstinadamente se recusou a aceitar a luz. Cada manifestação rejeitada o tornava mais absoluto na rebeldia. Eu grifei aqui essa palavra obstinado, né? Na verdade, obstinadamente, porque é uma palavra que há muito tempo eu já olho para ela, né? Com esse olhar de atenção, de preocupação, né. Tem um texto aqui não estava pensando em ler esse texto, mas eu me lembrei dele agora, tá lá no livro de Hebreus, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, não vou fazer corte nenhum no vídeo, tá. Então, mas aqui tá fácil, já tô aqui no livro de Hebreus, eh, não é exatamente essa palavra que tá nessa tradução, mas é igual, é um sinônimo, né. Hebreus 10, verso 26. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, aqui é o mesmo sentido, pecado deliberado, pecado obstinado, pecado voluntário, é tudo a mesma coisa. Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Forte, né? Inclusive, o verso 27 diz: pelo contrário, certa expectativa horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. É uma tensão muito ruim essa de a gente lutar contra Deus, contra a voz de Deus. A gente tem que ter a mente, tem que ter um sentimento de humildade, né? Não rejeitar a voz do Espírito Santo. Ela falou, ouça. Ela falou, obedeça, né? Tanto é que a gente vai falar aqui dessa questão da obediência aqui também. Vamos lá, que eu nem esperava que desse 10 minutos, já está em 13 minutos aqui o nosso vídeo. Tem só mais 3 slides. Já até finalizou o estudo, mas eu quero trazer aqui algumas lições espirituais e algumas aplicações também, algumas perguntas para a gente recapitular esse estudo. Primeiro, as lições espirituais relevantes que nós podemos tirar desse estudo. Cuidado com o coração endurecido, é a primeira lição. Não rejeite repetidamente a voz de Deus. E aqui vem uma frase preocupante, ó. Quanto mais se rejeita a verdade, mais difícil se torna obedecer depois. Quanto mais distante, é igual uma caminhada, né? Vamos supor que eu pego um caminho errado. Quanto mais eu insistir no caminho errado, mais demorado, mais difícil vai ser para voltar. Então, se eu tomo um caminho errado, eu vejo que não está certo, volta o quanto antes. Quanto antes voltar, mais fácil vai ser, ou menos difícil vai ser, né? Segunda lição espiritual. Fé verdadeira se manifesta em obediência. O que eu acabei de dizer, né? Falei que a gente ia ter um gancho aqui para obediência. Alguns oficiais egípcios esconderam seu gado e foram poupados. Está lá no capítulo 9, verso 20. Ou seja, crer na palavra de Deus nos prepara para obedecer. Se eu não obedeço e digo que creio, eu estou sendo mentiroso, porque não estou crendo coisíssima nenhuma, né? Porque os meus atos não estão revelando a minha crença, porque ela se revela em atitudes, em ação, obediência. Terceiro, idolatria é fútil.
Você viu ali que todos os deuses do Egito foram derrotados um por um. Nada pode ocupar o lugar do verdadeiro Deus, nada, absolutamente nada, nenhum ídolo, nenhum deus de prata, de ouro, de barro, de porcelana, nenhuma imagem, nada, 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 nenhum santo, isso é Deus trata isso como idolatria, né. "Ah, mas é uma veneração", é idolatria, não se engane com isso. E eu aplico o mesmo princípio, volte o quanto antes, é mais fácil voltar agora do que demorar e insistir no erro, né. E quarta lição espiritual aqui, o livre-arbítrio é um dom perigoso quando usado contra Deus. O faraó teve todas as chances, mas infelizmente o próprio orgulho o destruiu. Forte, né? E algumas aplicações para os nossos dias. Existem pragas, entre aspas, né, que Deus usa para chamar nossa atenção. Quais podem ser elas, né? A lista não se resume a apenas esses três exemplos aqui, mas vou trazer três. Crises, né? Pode ser uma crise financeira, doenças, perdas. A perda, nós estamos falando aqui de morte, né? Pode ser perder um esposo, uma esposa. Aqui eu não, nesse caso aqui não, já não estou nem falando da morte, né? É perder, não ter valorizado, não ter aproveitado e perder e depois se arrepender. E a pergunta é, qual tem sido a sua reação? Lembra do exemplo lá do sol, da manteiga e do barro, né? O mesmo sol que amolece a manteiga, endurece o barro. Qual tem sido sua reação? Eu já vi, infelizmente, existe pessoas que reagem a crises de uma maneira a se endurecer. Perde alguém especial, um filho, um pai, uma mãe. Esses exemplos que eu estou dando eu já vi todos. Infelizmente, a pessoa endureceu o coração e às vezes até se tornar ateu, relutante, não buscar isso que deveria fazer a pessoa se aproximar mais de Deus, mas infelizmente às vezes tem uma reação contrária. Qual é a tua reação? Outra pergunta aqui, outra aplicação. Estamos barganhando com Deus como fez Faraó? Ou entregamos tudo sem reservas? Com Deus funciona assim: ou entrega tudo ou não entrega nada. Não adianta eu entregar 99,9% da minha vida e deixar lá uma fraçãozinha, um décimo e não entregar, não serve de nada. Ou eu entrego tudo ou não entrego nada, né? Ou eu obedeço ou eu não obedeço. Temos ídolos modernos? Qual é o seu ídolo, se é que você tem, né? Não deveríamos ter nenhum, mas aqui alguns exemplos para a gente pensar. Quem sabe a carreira, quem sabe a aparência, né? A influência, os bens, né? O dinheiro. Qual é o teu ídolo, se você tem um? E por último, algumas perguntas aqui para recapitulação. Qual era o verdadeiro alvo das pragas? Qual era o verdadeiro alvo? Né? Os deuses do Egito? Fica aqui uma reflexão, né? Como a atitude do faraó ilustra o perigo do orgulho espiritual. Orgulho espiritual. Forte, né? Forte. Eu lembrei agora uma conversa com um pastor bem experiente, que eu tive há um tempo atrás. Ele falou que uma vez ele encontrou um líder, um ancião de igreja, da igreja adventista, que ele brigou com o pastor. E nesse caso o pastor estava errado. O pastor estava errado. O pastor foi meio. Não é que o pastor estava errado, o pastor foi um pouco duro com ele. Foi um pouco duro demais. Esse líder saiu da igreja, ele ficou, agora eu não me lembro quanto tempo, mas foi um bom tempo em uma outra igreja. Não vou falar o nome de igreja aqui, mas ele ficou um bom tempo. E assim, eh, erraram com ele? Erraram, mas ele teve uma atitude errada também, né? Por causa de pessoas, inclusive de um líder, um pastor, ele saiu. Não deveria, não deveria ter feito isso, né? Todo mundo é passível de erro. E daí ele ficou numa igreja que ele não se sentia bem por anos, por birra, por orgulho. E um dia a ficha caiu, ele falou: "O que que eu estou fazendo? Eu sei onde é que está a doutrina verdadeira, eu sei onde é que está a igreja mais próxima da Bíblia", e voltou para a igreja. Mas demorou anos, muito tempo, muito tempo. E o pastor que me contou essa história,
ele ouviu essa história da própria boca desse senhor, desse cidadão que brigou com um pastor e saiu da igreja e depois de anos retornou, né. Veja, triste, né. Orgulho espiritual. Terceiro aqui, terceira pergunta: o que aprendemos sobre o caráter de Deus na maneira progressiva como ele lidou com o Egito? Deus tem paciência, né? Ele vai demonstrando, ele vai se auto-revelando, ele vai se revelando ao ser humano, e a gente não pode rejeitar, né? Não pode rejeitar, porque rejeitar Deus é uma loucura, né? Ele é o nosso redentor, criador, quem, quem promove a manutenção da vida. E de que formas Deus está tentando chamar a nossa atenção hoje? Essa pergunta, por isso que eu disse, essa lição está cheia de perguntas. E essa pergunta você tem que fazer para você, eu tenho que fazer para mim. Deus está tentando chamar a tua atenção em alguma área da sua vida hoje? Você está dando ouvido? Pense, reflita. Há algo em sua vida que Deus está pedindo para deixar ir? Tem alguma coisa? Tem alguma coisa na sua vida que Deus quer que você abandone e você tá retendo, tá segurando? Pense nisso, pense nisso. Meu pai, já deu 21 minutos aqui de vídeo, a gente vai falando e o tempo vai passando muito rápido, né. Espero que te ajude em alguma coisa, em algum insight, alguma ideia legal pra lição. Tô gravando esse vídeo aqui na quinta-feira, são exatamente 3h10 da tarde. Daqui a pouco eu vou postar no YouTube e vou compartilhar com os nossos irmãos nos nossos grupos de igreja. Deus te abençoe, uma excelente restante de semana, um excelente restante de semana e desde já um feliz sábado a todos. Forte abraço. Estudemos, vamos estudar a Bíblia, vamos estudar a lição. Está muito preciosa essa lição de Êxodo. Deus abençoe.